Olá, estamos de volta com o diálogo sobre o Dharma. Meu mestre espiritual Chandramukha Swami, vamos dando sequência à nossa leitura maravilhosa no dia de hoje. E hoje vamos falar sobre o sacrifício. E aqui é feita uma pergunta: o sacrifício é algo necessariamente penoso e doloroso? Então, muitas vezes nós não queremos executar sacrifícios porque nós saímos da nossa zona de conforto e nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Sacrifício não é sobre desistir de algo. Portanto, não se deve pensar em sacrifício como algo negativo. Seu significado é transferir parte das assim chamadas posses e agradecer diretamente a Deus. Lembrando que esse sacrifício, fazer sagrado, sacrum facere, fazer sagrado, ou tornar-se sagrado. O contrário disso é o que se pode chamar de pecado, ou apropriação indevida daquilo que não nos pertence. Então, o que é que nosso querido mestre espiritual Chandramukha Swami está dizendo aqui? Que nós devemos agradecer a Deus e oferecer a nossa vida como uma oferenda. Essa palavra sacrifício, muitas vezes, ela é correlacionada diretamente na visão cristã. O termo sacrifício também não tem uma concepção exclusivamente pejorativa e pode incluir elementos de dor e sofrimento. O sacrifício cristão, aqui na filosofia cristã, é compreendido principalmente como ato de amor, entrega e obediência a Deus. Então, eu vou executar um sacrifício, eu não quero mais viver uma vida mundana, uma vida de mundo, de viver no mundo, de ser do mundo, e achar que eu vou ser feliz no mundo, nas noitadas, nos bares, nas baladas, etc, etc. Mas não, eu quero transformar minha vida como um sacrifício e oferecer esse sacrifício em oferenda a Deus da minha vida, de tudo que eu recebo. Então, um exemplo de sacrifício, baseado na entrega, no amor e na obediência a Deus. Ele cita aqui o exemplo supremo de Jesus Cristo, que sacrificou sua vida na cruz para a redenção da humanidade. Então, o sacrifício ele pode ser visto como ato altruísta e redentor, que transcende a ideia da dor física ou emocional. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente tem consciência, que a gente faz, em consciência de Deus, principalmente, nós vamos entregando as nossas vidas como oferenda, e toda oferenda, tudo aquilo que a gente quer oferecer a Deus, com certeza a gente vai oferecer, não dizendo, ai meu Deus, eu estou fazendo isso porque é um sacrifício, mas eu vou fazer, porque se eu não fizer, aí eu vou estar pecando, eu vou estar errando, eu vou estar... Então a gente tem muita coisa incutida na nossa cabeça, muita coisa vinda da tradição cristã, de pecado, o sacrifício é difícil de fazer, mas não aqui na visão do meu mestre espiritual. Porque estamos falando sobre o Dharma, sobre a nossa missão, e o conceito védico, na filosofia védica, que é totalmente diferente da filosofia ocidental, materialista. E esse sacrifício não é feito com sacrifício, com sofrimento, mas sim como um ato, eu vou deixar de fazer isso para que minha vida melhore, eu vou me abnegar, eu vou buscar servir ao próximo e superar meus desafios morais e espirituais, para que eu possa ter uma vida de oferenda a Deus. E essa vida de oferenda a Deus, ela não pode ser uma vida mundana, ela tem que ser uma vida espiritualizada. E assim a gente vai se melhorando e vai também ajudando outras a se melhorar. Então, nesse sacrifício, porque é difícil ajudar as pessoas no dia de hoje. As pessoas estão com as cabeças de ferro,
A gente está vivendo uma era de Kali. Dentro da filosofia védica, a era de Kali é a era da cabeça de ferro. Era onde as pessoas não entendem, são preguiçosas, elas não querem sacrificar absolutamente nada, ela quer venha tudo e vosso reino nada, aqui na expressão. Então, meu mestre espiritual diz, infelizmente o homem moderno perdeu a compreensão de que todas as coisas são parte de Deus, pertencem a Deus e, portanto, são sagradas. Então, se eu estou aqui nesse momento, eu estou com vida, eu estou com vitalidade, eu estou falando, eu estou usando a minha voz, eu devo oferecer tudo isso a Deus sem sacrifício. Por quê? Porque eu preciso me sacrificar, eu preciso me abnegar, eu preciso deixar de fazer coisas que não vão me levar à felicidade eterna e entender que tudo é sagrado. Então, se eu entrego a minha vida a Deus de forma sagrada, eu vou relacionar tudo a Deus como uma forma do sacro ofício, que é a palavra sacrifício. Trabalhar dentro desse processo de sacrifício, sacrifício, para que eu possa oferecer a Deus tudo e tornar todas as coisas sagradas. E esse sacrifício, ele vai iniciar uma nova construção de vida para mim, porque se eu estou oferecendo a minha vida como oferenda a Deus, com certeza minha vida vai se tornar sagrada também. Então, tudo aqui, dentro desse conceito védico de sacrifício, está relacionado, né, a buscar essa concepção, esse entendimento. E dentro desse processo, desse entendimento, existe um livro sagrado, uma ciência sagrada chamada Bhagavad Gita, que também, dentro da Bhagavad Gita, nós vemos que existe o próprio Krishna, o próprio Deus, a pessoa suprema na Bhagavad Gita, fala nos versos, e ele fala também acerca dos sacrifícios, dos níveis de sacrifícios. E eu vou ler aqui um pouco para nós. Segundo a Bhagavad Gita, há 2 níveis de sacrifícios. No estágio inicial, quando a consciência de Deus do indivíduo ainda não foi revivida, o sacrifício se destina à satisfação das coisas materiais, dos agentes do Senhor encarregados de manter a vida material e a manutenção desse cosmos e desse sistema planetário onde a Terra, onde nós estamos vivendo nesse momento, está inserida. Então, o sacrifício se destina a nos promover a uma posição onde a gente vai, através dessa posição transcendental, que não é uma posição material, chegar a um ponto de buscar oferecer os sacrifícios como oferenda a Deus, e esse sacrifício vai contribuir para a manutenção da harmonia e do equilíbrio individual e coletivo. Mas as pessoas, nós não temos essa noção, porque é até um assunto assim, dizer, eu não quero saber de sacrifício, já basta o sacrifício da minha vida, eu sofro pra caramba. Pois é. Sofre pra caramba porque não oferta nada para Deus em sacrifício. Porque não para pensar um minuto que a gente está vivo porque Deus permite. Então, existem vários tipos de sacrifícios ditados na Bhagavad Gita, como forma de expressar gratidão e reverência às divindades que regem as forças da natureza e sustentam o cosmos. Tal yagna envolve oferendas e rituais dedicados aos deuses, esse sacrifício chamado de yagna. Então, é uma prática dármica. Do Dharma é eu entender que eu preciso oferecer em sacrifício alguma coisa para Deus, já que Deus ele derrama na minha vida uma fonte de bem-aventuranças. E o maior sacrifício que você pode oferecer a Deus é conhecer a Deus através do sacrifício do conhecimento, chamado na Bhagavad Gita de Jnana Yagna.
Guiana significa conhecimento e Agna, sacrifício. Sacrifício de conhecer Deus. Por quê? Porque a gente precisa adorar Deus com a nossa inteligência. E se a gente não tem inteligência, a gente não vai conhecer Deus nunca. A gente vai sempre achar que Deus é uma natureza, é um pedaço de montanha, é o mar. Vai olhar para Deus de forma impessoal, quando na realidade Deus, dentro da filosofia védica, é uma pessoa. E quando a gente oferece os sacrifícios para os agentes do Senhor, como o sol, como a chuva, como a prosperidade, tudo é derramado na nossa vida através dos devas. Devas significa deuses na filosofia védica, né, na filosofia. E esses devas, eles ficam contentes quando a gente agrada a eles em sacrifício, para que a gente possa entender melhor, na nossa consciência aqui ocidental, para os católicos que fazem promessas, que fazem romarias, que fazem votos disso, daquilo, aquilo outro, para oferecer a Deus em sacrifício. Então, dentro da filosofia védica também existe o sacrifício aos devas, que agrada aos devas, porque os devas, eles cooperam entre nós, homens, e eles também, mas essa prosperidade que eles nos dão, só eles nos dão. Por exemplo, o sol nasce todos os dias. O deva do sol é Surya, que significa o semideus do sol. A chuva, Indra. A prosperidade, Lakshmi. Ganesh, que retira todos os obstáculos. Então, assim, poderia ficar citando aqui vários devas, vários semideuses, que estão representados em número de 33 milhões de semideuses que trabalham para a pessoa suprema, em vários ministérios encarregados de administrar o cosmos, fornecendo ar, luz, água, itens para atender às necessidades humanas. Então, tudo que a gente recebe em dádiva. E assim, a gente também deve oferecer de volta, pelo menos a nossa gratidão. De pensar nesse sentido, de dizer, não, eu vou executar um sacrifício para agradecer ao sol, à chuva, o vento, a riqueza. Então, assim, são atividades que nós não paramos para pensar, porque a gente não para pensar em nada a não ser material. Por isso que a gente vive na ignorância espiritual. Os alimentos também que a gente come diariamente, é citado aqui pelo meu mestre espiritual, a gente precisa santificar esse alimento, purificar a própria existência, oferecendo esse alimento a Deus, cozinha para Deus, canta o mantra Hare Krishna para purificar o alimento. Então, existem várias e várias atividades sacrificatórias ou sacrificiais, se é que existe essa palavra, perdão, yagnas, yagya, um yagya de sacrifício, estudar para conhecer Deus, obter conhecimento para conhecer Deus, acordar cedo para meditar em Deus, estudar, fazer cursos. Mas não, a gente só quer estudar para fazer concursos e passar em coisas materiais que vão se acabar, porque quando você oferece o sacrifício do conhecimento para Deus, esse sacrifício é eterno. Então, a Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 3, verso 11, diz: a execução do sacrifício traz muitos benefícios e culmina na liberdade deste cativeiro material. Pela execução de yagnas, sacrifício, todas as atividades se purificam. Purificam-se todas as atividades, os alimentos santificam-se. E comendo este alimento santificado, purifica-se a própria existência. Com a purificação da existência, os tecidos mais refinados responsáveis pela memória santificam-se. E quando a memória se santifica, pode-se pensar no caminho da liberação. Então, hoje em dia as pessoas estão aí com vários rótulos. Eu estou com distúrbio de memória, eu estou com transtorno de déficit de atenção, eu estou com falta de foco, eu não tenho uma concentração boa, porque estão só voltadas para a matéria. Se elas passarem a oferecer toda a vida com tudo que faz, tudo que come, tudo que recebe, entender que tudo isso é uma dádiva de Deus e que eu devo agradecer e oferecer alguma coisa em troca. Você está fazendo comércio com Deus? Não, não é isso que eu estou falando.
Estou falando de você ser reconhecido e oferecer em sacrifício alguma coisa para que você possa modificar a sua vida, modificar a vida desse planeta que está tão castigado, modificar a vida de pessoas que sofrem. Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 16. Meu querido Arjuna, aquele que na vida humana não segue esse ciclo de sacrifício estabelecido pelos Vedas, certamente leva uma vida cheia de pecado, vivendo só para a satisfação dos sentidos. A pessoa vive em vão. Então, aqui a Suprema Personalidade de Deus também fala fortemente sobre o sacrifício, que a gente deve sacrificar, a gente deve colocar a nossa vida para funcionar e fazer algo em oferenda. Oferecer esta oferenda a Deus como uma forma de, porque é difícil para mim, então faça. Vença a si próprio, vença seus vícios, vença a doença da preguiça, vença a doença da ignorância. Qual é o maior propósito da vida humana? Segundo a filosofia védica, e como o ciclo de sacrifício contribui para esse propósito. Simplesmente a filosofia védica ela ensina de forma diferenciada que o maior propósito da vida é que a gente deve buscar o conhecimento acerca de Deus. E quando a gente não busca esse conhecimento acerca de Deus, buscando empregar a nossa inteligência para oferecer a Deus em sacrifício. Por que sacrifício? Porque a gente não quer fazer. E tudo aquilo que a gente não quer fazer fica difícil de fazer, a gente faz como sacrifício, mas é um sacrifício não de mau humor, não forçado, mas um sacrifício. Por exemplo, eu estou aqui lendo esse livro que é um pouco difícil de ler, porque é um assunto bem profundo. Talvez eu não tenha tanta qualificação para estar lendo esse livro nesse momento agora do meu mestre espiritual, mas eu estou tentando ler, estou tentando fazer esse sacrifício de clarear para que eu possa sair da minha ignorância de dizer, não, eu não vou ler esse livro não, esse livro é muito ruim, é muito chato. Não, eu tenho que ignorar o que a mente traz para mim e entender que eu não vivo aqui nessa terra apenas para a gratificação dos meus sentidos e que eu não vou desperdiçar essa oportunidade de forma humana de vida para que eu possa acumular mais e mais condicionamentos e sim, para que eu possa acumular méritos e eu posso oferecer esses méritos como oferenda sacrificatória a Deus, sem essa conjunção de religião, porque eu não estou falando de religião, estou falando de Dharma. Dharma é a nossa missão, é a missão que eu vim fazer aqui e agora. A ideia é que o verdadeiro sentido da vida reside na participação ativa e consciente do ciclo de sacrifício para purificar o coração do executor, bem como promover o bem-estar coletivo e a harmonia universal. Viver apenas para o prazer pessoal é visto como uma existência vazia e sem propósito. Vou ler novamente. Viver apenas para o prazer pessoal é visto como uma existência vazia e sem propósito. Então, a gente tem que buscar o conhecimento, buscar entregar as nossas ações para Deus, buscar praticar o amor por Deus, que é chamado de Karma Yoga, que são as ações, Jnana Yoga, que é o conhecimento, e Bhakti Yoga, que é desenvolver o amor por Deus, a devoção por Deus. E assim a gente pode oferecer todos esses três sistemas, Karma, Jnana e Bhakti, como oferendas para que a gente possa purificar a nossa vida e entender que a gente não está aqui apenas para gozar os sentidos e obter bens materiais e só, e ponto final. Não. A gente precisa se purificar. Para a gente purificar, a gente tem que se sacrificar em algum momento da nossa vida por alguma causa. E a causa melhor e maior que se pode fazer é oferecer a nossa inteligência, é oferecer a nossa vida, é oferecer o nosso tempo, é oferecer os nossos sentidos para o prazer de Deus, para o prazer do Senhor Supremo. Por quê? Porque essa é a oportunidade concedida a todos nós que somos almas condicionadas para que a gente um dia alcance essa liberação e saia desse ciclo de nascer, renascer, morrer, renascer, nessa roda gigante que roda, 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 e sair desse processo de viver condicionado às coisas materiais e obter consciência de Deus, consciência de Krishna. É assim que é escrito aqui nesse livro, Diálogo sobre o Dharma,
e o conceito védico do sacrifício para que a gente possa entregar a nossa vida como uma verdadeira oferenda a Deus em sacrifício, mas sem essa conotação religiosa, mas sim numa verdadeira prática diária da vida, uma verdadeira prática de entrega a Deus. Deus, eu entrego a minha vida como oferenda. Eu quero conhecer o Senhor, eu quero estudar, eu quero buscar as Escrituras Sagradas, eu quero modificar a minha vida para que eu possa me purificar e para que eu possa sair desse planeta aqui, que é um planeta maravilhoso, mas infelizmente não é o meu lugar. Aqui é um lugar de passagem, é um lugar de treinamento, é um lugar de, como diz meu mestre espiritual, Deus Krishna é o personal cósmico. E a gente precisa malhar a nossa espiritualidade para que a gente saia dessa ignorância material, desse condicionamento e achar que a gente vai ser feliz apenas com as coisas materiais. Eu sou Ana Cláudia Chandra, aqui com a leitura, conceito védico da filosofia védica da Índia, sobre o sacrifício, diálogo sobre o Dharma do meu mestre espiritual Chandra Mukha Swami. Gratidão.